Vitor, do Reino Animal, isso mesmo, você gosta de animais? Pois é, Vitor, muito obrigado pela sua presença. Prazer, obrigado. Prazer recebê-lo aqui. Conta um pouquinho quem é o Vitor. Sou o Vitor, esse ano faço 9 anos de Reino Animal, de segmento Mercado Pet, formado em administração. Sou um sucessor, né, do negócio, né, o médico veterinário seria meu pai, quem fundou há 38 anos atrás. E aí estamos em plena expansão, né, no mercado, no segmento, com uma boa representatividade, trazendo algumas mudanças. Entendi. Então, quando você via seu pai atuando nesse mercado, tem muitos filhos, né, que têm repulsa do que os pais fazem. E quando crescem não querem fazer o que os pais fazem. Não aconteceu isso com você. Você gostava então, tinha orgulho de ver seus pais fazendo isso? Nossa, sem dúvida. Meu pai, ele sempre me levou, né, para poder participar, mas ele nunca forçou, sabe? E eu sempre tive uma pegada bem, assim, empreendedora, e eu comecei a faculdade fazendo economia e administração juntos, né? E naquele momento eu não pensava, perguntava, seu pai é veterinário? Você nunca pensou em trabalhar com ele? Falava que não. Mas é porque eu via a profissão dele como uma profissão, não como um negócio, né? Não como um mercado. Então, em 2016 foi quando eu comecei, no momento, às vezes, foi até por uma necessidade de momento. Deixei a faculdade aqui em Belo Horizonte, eu fazia no IBMEC, já fazia, na época, estágio em banco, então era produtor de evento, então tinha outra, né? O norte, vamos dizer. E aí foi quando eu vim para trabalhar com meu pai, para dar um auxílio. Ele sempre foi um excelente médico veterinário, mas não tinha afinidade com software, gestão. Então foi onde era mais no jeito dele de ser ali arcaico mesmo, manual, né? Aí eu vim para tentar profissionalizar aquilo. Então depois, quando eu comecei a entender como um negócio, foi onde eu entendi meu propósito. E ele entendeu, por exemplo, que havia essa necessidade, essa lacuna. Ele conhecia muito, era especialista, mas faltava essa questão da inovação, da gestão, do entendimento. Ele abraçou isso, né? Ele sentia que precisava disso. Exatamente. Isso aqui vai um aprendizado muito grande, viu, gente? Porque muita gente não quer suceder o que os pais fazem, às vezes por questão de frustração, por ver a correria dos pais, a falta de resultado. Às vezes os pais não vão fazer uma viagem com os filhos porque sempre coloca a culpa no trabalho. Eu, por exemplo, Vitor, o ano de 2024, minha esposa tinha comprado um pacote para Disney com as minhas filhas, né? Hoje uma com 9, outra com 15 anos. Eu não podia ir por causa da minha agenda. Quando ela marcou, né? Marcou com antecedência e acaba que acontecem imprevistos e eu deveria até desmarcar a viagem. A minha viagem. Falei para minha esposa, olha, eu acho que correto seria eu não ir. Mas dentro de mim, poxa, eu vou falar o que para minhas filhas, né? Eu não vou viajar porque trabalho, surgiu isso. Isso acaba causando uma repulsa, né? Nas crianças. O negócio do meu pai é para mais atrapalhar do que para ajudar. Ele não pode viajar com a gente no período de férias para Disney por causa de trabalho. Então essas coisas tem que ter muita atenção, o empreendedor, porque isso pode causar uma antipatia dos filhos em relação ao que os pais fazem, sabe? E no seu caso, você foi trabalhar com seu pai, ele sentiu essa necessidade, né? Essa lacuna que você veio para preencher. Exatamente. E, na verdade, eu procurei mais honrar tudo que ele já fez por mim, ele, por naquele momento, está precisando. Até pensei assim, vou trancar a faculdade aqui uns 6 meses, vou tentar organizar a casa e depois eu volto para minha faculdade fazer o que eu faria, né? Estava fazendo. Só que desses 6 meses agora estão fazendo 9 anos. Então fui me envolvendo no mercado, comecei fazendo um pouquinho de tudo, era recepcionista, buscava cachorro em casa, levava em casa, era do banho e tosa, auxiliava nos cuidados da internação. E aí fui me envolvendo, então as responsabilidades vão aumentando, então fui crescendo aos pouquinhos, e hoje assumindo aí essa gestão. E seu pai trabalha, né, nesse mercado desde 87, eu imagino que, né, esse mercado não era de animais, por exemplo, de pet, né? Em 87 era bem arcaico ainda. Eu sou do interior da roça e quando vim para Belo Horizonte, e já estive fora do país também, você vê o pessoal às vezes cuidando de animalzinho, que é todo carinho, né? Cemitério de animais. De início eu assustava, nossa, como assim, né? Quem veio da roça e tal, a gente não tinha muito, a gente tinha os nossos animais, os nossos cachorros. Eu até usava às vezes, né? Tinha cachorro de caça, né? Morava no mato mesmo, eu sou da roça,
sem energia elétrica, fui conhecer açúcar mais tarde. E como que foi esse mercado para vocês? Quando ele começou de fato a aquecer essa onda aqui no Brasil de valorizar o pet? Hoje você tem muitas famílias, né? Tem diminuído o número de filhos e às vezes eles querem ter ali o pet para poder talvez preencher algumas lacunas também. O que você acha que contribuiu muito para o crescimento do mercado pet no Brasil? Assim, de fato, igual você trouxe uma análise, essa relação humana e animal mudou, né? Então, antigamente a gente via realmente o animal ele não fazia tanto parte da casa, da rotina, não era tido às vezes como um membro da família. Igual você disse ali, eu lembro quando eu era pequeno e meu pai me levava para ir nas casas, fazer atendimento com ele, né? Vamos, filho, vamos trabalhar lá com o pai e tal. E a gente notava muito, às vezes, que o cão ele era às vezes um guarda da casa, né? Ele não ficava do lado de dentro. E essa relação veio mudando ali. A gente consegue trazer uma avaliação própria de experiência, mas como um todo, em números, né, e pesquisas. Foi justamente ali no período de globalização, a partir dos anos 2000. A relação humana se digitalizou cada vez mais, né? Até um dos motivos que se fala muito no século da depressão, profissões que também estão muito em alta hoje em dia, psicólogo, indústria farmacêuticas, né? Se fala muito em transtornos de TDAH. Então, assim, a globalização trouxe muita coisa boa, mas também trouxe um distanciamento social. Nós, seres humanos, fisiologicamente falando, somos seres sociáveis, né? E esse gap, né, essa falta, fez com que as pessoas buscassem esse amor, essa retribuição, esse companheirismo nos animais, e isso realmente justifica, né? Existe certo extremismo, às vezes, de algumas pessoas. Eu vi uma matéria uma vez, a dona de pet, inclusive, me mostrou essa matéria, de um dono de um cachorro, né? Que acho que foi passar por uma cirurgia na clínica e o cachorro faleceu. Eu não sei por qual motivo, se ele entendeu que a clínica era culpada, mas ele quebrou a martelo, né, a clínica, os vidros. Assim, como que você tem tido, já aconteceu algo assim, não de quebrar só a clínica, mas de alguém ficar muito sentido? Porque a gente vê, às vezes, as famílias, né, entrando na justiça contra médicos, então isso é normal. Mas no caso de vocês também, no negócio de vocês também, passa por esse risco, às vezes, de um cliente estar tão apegado ao animal dele e acontece de vocês não conseguirem salvar um animal e ter esses problemas? Assim, a nossa rotina é uma rotina hospitalar. Então é natural ali, né, ter momentos de tristeza, como esse que você citou, às vezes em óbito, né? Então, mas acho que vai muito do acolhimento, né, com essa pessoa, com esse cliente que perdeu ali, né, um ente da família. E também como tudo é conduzido desde o início, sobre a transparência, sobre o que está acontecendo, a pessoa compreender isso. Né? De fato, existe muito, às vezes, a terceirização da culpa. Então, às vezes, a pessoa se sente culpada, mas é muito melhor para ela jogar para alguém, tentar culpar alguém, né? Mas a gente, graças a Deus, isso não faz parte da nossa rotina, situações desconfortáveis como essa, né? Esse é o exemplo que você trouxe. Mas, de fato, precisa lidar com frustração, a gente tenta dar esse acolhimento, esse suporte. Infelizmente, faz parte, mas eu vejo que até momentos assim tem que levar com sabedoria, porque a vida é baseada em perda, isso acontece, né? A biologia está aí para todo mundo, e isso até aprende, né? Educa as pessoas. Tá? Verdade. E uma coisa importante aqui, que eu tenho curiosidade de saber, vocês lidam com várias raças, né, de animais, de pet. Tá? Várias espécies. Várias espécies, e você tem umas espécies mais dóceis, né? E outras muito agressivas. E é disso que eu quero saber no próximo bloco, né? Como vocês lidam com os donos desses cães bravos aí, que matam as pessoas também. Tem algum processo educativo? Vocês têm lá alguma coisa de orientação? E você, tá gostando do conteúdo? Não se esqueça de curtir aqui embaixo, compartilhar com seus colegas empreendedores e mais, comente. Será um prazer ouvir a sua opinião. E se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre gestão empresarial, você pode clicar no link da descrição e conhecer o que nós temos. Por exemplo, sobre nossos encontros de network, encontros presenciais, conteúdo de gestão empresarial. Você pode também conhecer o que nós temos online para você que mora longe de Belo Horizonte. É só você preencher o formulário e nos enviar uma mensagem e será um prazer receber seu contato.
Voltamos, e eu quero saber do Vitor, quais espécies mais bravas que vocês lidam hoje lá e qual orientação vocês têm dado aí para os donos? Assim, hoje, igual eu estava comentando há pouco com você, assim, a gente atende, além de cães e gatos, também silvestres e exóticos. Então, por participar de projetos, de às vezes resgate de fauna, falando em animais bravos, pode chegar até mesmo um lobo-guará, quem sabe. Mas falando de animais Mas ele vai ser domésticos, mais bravo do que um pitbull, do que um... é selvagem, né? É. Então não tem tanta essa relação com nós, seres humanos, numa relação De um doméstica. perigo de matar alguém, né? Aí Não. falando nos problemas que às vezes a gente escuta de cães, realmente pode ser até um pouco de desafio, às vezes questão de raças como pitbull, né, ou de grande porte. Acho que vai muito de criação, né? Eu particularmente tenho um pitbull, a Nala, a fêmea de 1 ano, e fiz questão de levar ela desde o início para a creche, para ela socializar com outros animais, que a gente percebia que o pitbull ele é naturalmente tem tendência a ser mais bravo com outros animais, então falei assim, vou levar ela para socializar. Mas acho que vai muito de educação, de criação. E percebo que como os animais hoje fazem mais parte da família, é mais difícil na rotina a gente ver animais bravos, sabe? Então é até uma percepção nossa de que cada vez mais está mais difícil encontrar esses desafios de animais bravos, mas claro que a gente tá lá para dar esse normal um dono de um animal chegar lá, por exemplo, com... deixa aí por uns dias uma cobra, por exemplo. Acontece? Acontece. É mesmo? Acontece. Hoje nós somos referência em tratamento de animais silvestres e exóticos. Então, atendimento completo, desde uma cirurgia simples até uma emergência, internação. E, em alguns casos, né, quando são resgate de fauna, de alguns projetos, a gente trata até a reabilitação desse animal na natureza. Ok. Como que você vê esse mercado de vocês, o mercado pet, daqui para frente? Porque ele explodiu demais nos últimos anos, né? Exato. E hoje está muito valorizado. O que você vê de tendência daqui para frente? É continuar nessa escalada ou vai acelerar mais ainda? É um mercado que ele vem crescendo exponencialmente desde o início dos anos 2000. Acredito, né, e vejo que é um mercado que ainda é um potencial, vem nesse crescimento. Mas tem gente que às vezes vira para mim conversando e fala assim, Vitor, eu acho que o mercado pet está saturando, você acha que não? Eu acho diferente, eu acho que ele está pulverizado. Então eu vejo que tem muito mercado, hoje tem 168 milhões de pets no Brasil, tem muito mercado e tem muito veterinário, muita gente que oferece serviço de veterinário, muita gente que abriu clínica veterinária, mas agora o que está acontecendo no segmento é a profissionalização desse segmento, e é um movimento natural de mercados que passam a ser potencial. Então, dos próximos 5 anos, o mercado ele vai continuar crescendo, mas quem está profissionalizando está entrando no game, né? Está pegando a maior parte do mercado. Então, nos próximos 5 anos vai enxugar, né? Assim, o número de clínicas, o número de profissionais autônomos, e essa demanda cada vez mais tem uma tendência de se concentrar nos grandes grupos, né? Então, a questão de precificação não está muito banalizado, por exemplo. Eu sei que lá em casa, eu não sei, minha esposa que olha isso, minhas filhas, né? Mas toda quinta-feira passa lá o carro para poder pegar, né, levar para o pet, para dar banho e tosa, essas coisas assim, né? Isso exige uma certa logística, né? É um desafio também para poder fazer essa gestão, né? E não dá para fazer qualquer preço, né? Exato. Como que está hoje o mercado de vocês? É muito banalizado, é muita concorrência, tem muito preço... Sim, é muito baixo interessante essa pergunta sua, porque nesse boom vieram muitos aventureiros, né? Muitas pessoas que enxergaram uma oportunidade de estar junto desse mercado. E aí por trás disso vem muito erro de precificação, erro de gestão. Então a gente está vendo que nesse movimento de profissionalização estão conseguindo se estruturar os mais profissionalizados no quesito gestão, e esses amadores infelizmente passam a não conseguir concorrer, né, em preços, em qualidade, poder de compra. Então a tendência é essa, acaba que infelizmente, né, o mercado se regula, ou felizmente, e quem se profissionaliza é quem vai estabelecer a maior parte do mercado, até porque hoje a gente fala de um mundo conectado, globalizado, que as pessoas conseguem pedir informações, saber se o trabalho, né, o serviço da empresa ele é bom, né, de qualidade. Então hoje a gente percebe que quem se estabiliza é quem está já no movimento de profissionalização como um todo, né? E vocês também têm um desafio, né, para fazer uma rota. Quantos, por exemplo, pets vocês conseguem colocar numa rota para buscar na casa das pessoas para dar banho, por exemplo? Numa saída
é um Fiorino, né? Qual carro que é? Ele sai, consegue passar em quantas A residências? gente tem uma unidade hospitalar em Betim e uma unidade hospitalar aqui no Belvedere também. E lá tem um banho tosa que ele é muito forte, sabe? E ali a gente, no banho tosa, dá em torno de 2.500 banhos mensais. Então é uma logística, hoje são 2 carros, né? Então aqui no Belvedere a gente tem que fazer uma logística de transporte mesmo, né? De bairros e tudo. Alguns dias da semana tá mais localizado, tem dias fixos, né? Tem de cliente que rota. prefere ele mesmo levar, né? Exatamente. A gente Entendi. sabe que o trânsito é um desafio aqui na capital. E como que funciona esse DNA de vocês? Tem um jeito de ser? O Reino Animal, o hospital de vocês, ele tem um DNA já claro, até para ser reconhecido, né, pelos clientes. Poxa, lá no Reino Animal desce dessa forma o comportamento, não atrasa, marca certinho, os animais têm uma experiência diferente. Sim, sem dúvida. Tá. Essa experiência acho que faz toda a diferença, né? No caso específico do banho tosa, que você trouxe de exemplo, a gente hoje tem um médico que fica por conta desses animais dentro do banho tosa. Isso agrega muito valor, as pessoas saberem que sempre que o animal for lá tomar um banho, tem um médico lá avaliando, né? Ver se não tem nenhum problema. Então, assim, isso agrega valor. Teve até um exemplo bem bacana que o animal estava tomando banho, ofegante, nosso veterinário, né, viu que estava algo não muito certo, solicitou uma avaliação e a gente descobriu um problema cardiológico gravíssimo, que às vezes só iria descobrir no momento de emergência. Então a gente conseguiu trabalhar a medicina preventiva e isso agrega valor, acho que esse que é um diferencial também. Como vocês superam hoje o desafio de contratações, fazer bons times? É um desafio, acho que para todos os segmentos, né, não é fácil. A gente procura internalizar a cultura da empresa, acho que isso é muito importante, né? Algumas questões que são inegociáveis para tratar como equipe, como negócio. Mas claro, a gente hoje também tem apoio de empresas de consultoria, onde tem um RH atuante dentro da empresa que faz essa busca, essa seleção de entregar justamente essa cultura, os processos da empresa. Então acho que isso faz com que a gente consiga ter uma base, né, mais sólida, né, porque acho que é tudo uma equipe, né, realmente tudo é movido a parceria, então precisa. E como que você hoje, o Vitor, né, que está fazendo o processo, sucedendo aí, seu pai está descansando um pouco mais hoje, como você vê o futuro da empresa? Você se vê na empresa seguindo a mesma jornada do seu pai até muito mais tarde? Você está aberto a investidores, a fusões? Você constrói um negócio também pensando além do lucro, da sobrevivência? Como que é o negócio? Ou é aquele negócio da alma, do coração, que é meu, não solto? Não, assim, eu acho importante, assim, a gente ter um propósito de vida. Eu encontrei um propósito no mercado pet, na saúde animal. Eu entendo que através da saúde pet a gente consegue fazer um impacto na sociedade. Então a gente tem testemunhos diários de como esses animais auxiliam no tratamento de depressão, síndrome do pânico, autismo, ansiedade. Representa muito na vida dessas famílias. Mas hoje eu estou no movimento de profissionalização da marca, num grupo, né? Tem outras empresas já que formam o grupo do Reino Animal. Muito bom. Mas claro, né, eu vejo que há um movimento agora de novas investidas, está aberto a investidores, avaliações, avaliar oportunidades. Né? Então... E qual conselho você deixa para os empresários que estão vendo a gente, para os empreendedores, e o porquê eles devem contratar o Reino Animal? O conselho aí que a gente dá é a persistência. Eu acho que quem faz certo, né, o trabalho certo não tem muito motivo de dar errado, então ele é mais consistente, pode demorar um pouco mais, mas ele é mais solidificado, né? E a Reino Animal, ela está aí à disposição 24 horas para atendimento, urgência, emergência, medicina preventiva, consultoria ambiental, atendimento de silvestres, animais domésticos. Então estamos realmente às ordens aí para o que precisar. Muito bom. Vitor, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer. Sucesso aí para o Reino Animal. Amém. Esperamos nos ver outras vezes. E esse foi mais um programa Felicidade Empreendedora, onde existe a arte de construir negócios com lucro e liberdade. Empreender não precisa ser um fardo. Você pode empreender fazendo o que você gosta,
resolvendo as dores, atendendo desejos das pessoas, construindo lideranças, descentralizando, e o seu negócio vai te dar mais prazer ainda de viver, mais felicidade. Até o próximo programa.